Olá, meu nome é Elisa. Hoje eu estou aqui para apresentar um pouco do nosso relatório de aula prática, né? O conteúdo dessa aula prática foi sobre as proteínas, tá bom? O meu grupo é composto pela Stephanie, Grace, a Daiane Stephanie e Elisa da Silva Monteiro. Essa aula prática foi ministrada na disciplina de Química de Alimentos 2, no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, pela professora doutora Catiúcia Pereira. Bom, o objetivo geral dessa aula foi realizar as medições científicas de algumas reações químicas importantes que ocorrem nos alimentos durante o processamento. No primeiro experimento, que foi para a gente avaliar as propriedades da espuma das proteínas, a gente realizou algumas soluções, alguns preparos para a gente analisar essas propriedades. Os objetivos específicos dessa aula foi compararmos a capacidade de formação de espumas de várias proteínas, também investigar o mecanismo da formação e também da estabilidade dessa espuma, bem como determinar o efeito de outras substâncias, né, químicas que estão ali juntos com essas proteínas e também da temperatura. Os materiais utilizados nessa aula para o primeiro experimento foi a clara de ovo in natura, o óleo vegetal, o liquidificador, o amido de milho, sacarose e provetas graduadas, né? Nesse caso aqui a gente usou as provetas de 200 ml. Nos procedimentos, a primeira etapa foi preparar as dispersões, né? Onde todas essas dispersões ela tinham 5% da proteína, que nesse caso foi a albumina. A gente usou a clara do ovo e com os seus respectivos componentes que estariam ali juntos. Na primeira dispersão, a gente utilizou 5% da clara de ovo, mais a água, que nesse caso seria a nossa solução controle. Na segunda dispersão, usamos 5% de clara de ovo e 0,5% de amido de milho, junto com a água destilada. Na terceira, a gente utilizou 5% de clara de ovo e 0,5% da sacarose. No quarto, a gente utilizou 5% de clara de ovo mais 0,5% de óleo. E na quinta, a gente usou 5% da clara de ovo mais 0,5% de NaCl, que aí é o cloreto de sódio. Para a segunda etapa, a gente colocou 100 ml de cada solução no liquidificador, batemos numa velocidade média por 1 minuto e 30 e fizemos esse procedimento para todas as demais soluções, tá bom? Na terceira etapa, a gente realizou, colocamos, né, dentro da proveta as dispersões e deixamos em temperatura ambiente. E aí fomos medindo o volume da espuma em 4 tempos. No tempo 0, no tempo 25, no tempo 30 e no tempo 60, todos em minutos, tá? Após toda a mistura e também a agitação no liquidificador. Os resultados, a gente foi anotando os valores e o tempo, né, na própria proveta. A cada tempo a gente demarcava o quanto essa espuma ela tinha diminuído. No caso aqui, a gente realizou a medida do líquido que subia, né? Porque a espuma ela estava bem não uniforme. Então, a gente procurou medir o líquido a cada tempo. Bom, para os resultados, né, graficamente, na primeira dispersão, que foi da clara de ovo com água destilada,
a gente tinha o volume inicial de 92 ml. E a cada tempo a gente aferiu esse volume e ele se manteve estável ali durante todo o tempo, até o tempo de 60 minutos. Não houve nenhuma alteração no seu volume, tá bom? Assim como a letra B, também se manteve estável ali, a clara de ovo com amido de milho. Não tivemos instabilidade, né, nessa espuma. Na dispersão C também, a gente não teve nenhuma variação na estabilidade dessa espuma, que aí a gente tinha a clara de ovo com a sacarose, ela se manteve estável ali durante todo o tempo. No D também, que foi na nossa quarta dispersão, também não houve instabilidade e se manteve ali do mesmo jeito inicialmente até o final, durante todo o tempo. Na dispersão 5, na quinta dispersão, houve uma variação dessa espuma. Como eu expliquei, a gente procurou medir o volume do líquido e não o volume da espuma, né? Como a gente pode ver, o líquido contido na proveta inicialmente era de 76 ml, né? No tempo 25, quando a gente aferiu de novo, o volume ele subiu para 86, ou seja, a espuma ela diminuiu e o líquido subiu. No tempo 30, foi para 88 o volume do líquido e manteve ele estável até o tempo 60, não teve mais variações após esse tempo de 35 minutos até 60 ali, se manteve estável. Bom, para concluirmos, como a gente sabe, as proteínas elas são bons agentes emulsificantes, né, ali, e também são estáveis na formação de espuma quando ali ela interagem com outros componentes. Um exemplo, como a água, tá bom? As proteínas, em sua estrutura, elas têm partes hidrofóbicas e partes hidrofílicas. Isso contribui para a estabilidade das proteínas, né? Ali durante a sua agitação, durante o seu processamento, né? Essa parte hidrofóbica, né, elas podem ajudar a estabilizar a espuma, porque essas partes hidrofóbicas elas podem interagir com as bolhas de ar, formando ali uma rede, estabilizando essa espuma, né? Contudo, a estabilidade dessas espumas, ela depende do tipo de ingrediente e do tipo de proteína. Também depende da hidrofobicidade. Pelas proteínas ela terem regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, né? Essas regiões, elas podem ali interferir positivamente ou negativamente nessa estabilidade. Também outro fator é a estrutura da proteína, que aí ela desempenha um papel importante. As proteínas globulares, elas têm umas regiões muito mais expostas e elas podem se ligar mais facilmente com as bolhas de ar, tendendo a melhorar a formação dessa espuma e também a estabilidade. Outro agente também que auxilia nessa estabilidade dessas proteínas são os agentes emulsificantes, né, como a lecitina, que elas podem ser adicionadas e melhorar a estabilidade, né, e reduzindo assim a tensão superficial entre água e ar, tornando ali mais fácil essa retenção dessas bolhas. Também o pH pode contribuir, né, positivamente ou negativamente, e assim também como os açúcares e os sais, que podem afetar a estabilidade tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa. Nesse nosso experimento, a adição de sal foi ali interferiu de forma negativa, né, pois a espuma, quando formada, ela teve menos estabilidade quando comparados às demais dispersões.
Isso pode ser pela concentração, pelo pH dessa mistura, né? E outros fatores também ali que podem interferir nessa estabilidade, tá bom? Então, a estabilidade da espuma, ela depende tanto da combinação dos fatores, incluindo também as propriedades da proteína, a presença de outros componentes nas misturas, as condições às quais essas proteínas e o processamento eles estão alocados, dentre outros, tá bom? No segundo experimento, a gente buscou avaliar ali a coagulação de proteínas. O objetivo específico desse experimento foi investigar os fatores ali que podem afetar a coagulação das proteínas. E os materiais utilizados foram a clara de ovo, a água destilada, a solução de cloreto de sódio a 0,1 molar, a solução de sacarose a 0,1 molar, solução de sacarose a 1 molar, solução de ácido clorídrico a 0,01, a solução de ácido clorídrico a 0,1 e a solução controle, que a gente usou a clara mais a água destilada. Bom, para os procedimentos, a gente diluiu a clara de ovo com 3 vezes o volume de água, ou seja, a gente teve ali 29 ml da clara e a gente diluiu com 3 vezes o volume, tá bom? E aí a gente homogeneizou e filtramos, e em cada tubo de ensaio a gente adicionou 10 ml dessa dispersão da albumina com 5 ml de cada solução citadas anteriormente, incluindo a água destilada. Foi feito o registro do pH dessa solução contendo a água e o ácido clorídrico, e em seguida foi colocado os tubos dentro desse becker, como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, para que fosse feito o aquecimento desses tubos e a gente avaliar em qual tempo e temperatura se desenvolvia ali essa coagulação e turvação dessas proteínas. Dos resultados, a clara com a água destilada, que foi a nossa solução controle, ela teve coagulação numa temperatura de 62,5 graus Celsius em um tempo de 21 minutos e estava em um pH de 7. A solução com cloreto de sódio, ela coagulou numa temperatura de 63,5 em um tempo de 22 minutos. Com a sacarose 0,1, ela coagulou numa temperatura de 65,7 em um tempo de 25 minutos. A sacarose a 1 molar, ela coagulou num tempo de 55,6 graus Celsius em um tempo de 20 minutos. E o ácido clorídrico a 0,001 molar, ele coagulou numa temperatura de 48 graus num tempo de 13 minutos e estava com pH ali de 7. O ácido clorídrico a 0,1 molar, ele coagulou numa temperatura, a proteína coagulou numa temperatura de 63,8 em um tempo de